Hoje eu vou estar falando um pouquinho, nós tivemos uma palestra, ela, além dela ser médica, né, dela ser psicóloga, ela também é professora da Harvard. Então, esses vídeos é a mesma coisa que vocês tivessem a chance de ter uma aula gratuita com um professor da Harvard. Então, acho que vale muito a pena e é importante porque é informação super atualizada, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer uma introdução bem pequenininha. Meu nome é Fernanda Rocha, sou mãe de 2 crianças com autismo. Eu sou mãe fundadora e criadora do primeiro grupo de suporte da língua portuguesa aqui de Massachusetts. O nosso grupo ajuda as mães a buscarem serviço, entenderem autismo, a compartilhar experiências, o relacionamento social em grupo. Então, é muito importante que as pessoas estejam conectadas e aprendendo. Só que isso se tornou muito pequeno, então eu não gostaria que tudo que eu ensinasse, né, se perdesse. Então, nós criamos esse canal para focalizar toda a informação aqui, porque entra muita gente nova no grupo. Todos os meses eu recebo muita ligação de mães me procurando que escola indicou meu número, que os grandes hospitais e centros aqui indicam meu número para as mães ligar, psicólogo, terapeuta, fono. Então, vem gente sempre de todos os lugares, de todas as idades. Então, eu pensei assim, e sempre eram, assim, enxugar gelo, né? Sempre falando, sempre as mesmas coisas. Então, a ideia foi de criar o canal para focalizar a informação e não ficar também só aqui. Essa informação atualizada chegar até o Brasil para mais mães poderem ter essa experiência junto com a gente. E falando em aprender, falando em ter experiência, nós tivemos o prazer e a honra de ter a doutora Laura. Como eu já disse no primeiro vídeo, se você não viu, corre lá e assiste o primeiro vídeo, que vai ser uma série de vídeos mais curtos, onde ela responde dúvidas sobre autismo. Então, ela é professora da Harvard, então vocês vão ter, assim, informação super atualizada, porque ela é pesquisadora e professora. Então, é muito importante vocês estarem conectados no nosso canal, aprendendo e divulgando essas informações. Já deixa aquele like para ajudar nosso canal a crescer, compartilha com a família, com os amigos, nos grupos de WhatsApp. E se você não é inscrito, considerem ficar com a gente sem se inscrever. Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Bom, só por curiosidade, a doutora Laura, como eu já falei, expliquei a biografia dela lá no primeiro vídeo. Ela é psicóloga, especialista em bebês, crianças e adolescentes, e foi ela que diagnosticou meus 2 filhos quando eles eram bebê. Então, vamos às perguntas? Para quem vai me ver olhando para baixo, eu vou estar lendo, como eu expliquei no primeiro vídeo, porque eu não quero correr o risco de mudar alguma palavra do que ela disse. E depois, no final, ler a resposta que ela deu a essa pergunta, aí eu coloco a minha opinião de mãe e da experiência que eu tenho aqui com as crianças com autismo e as famílias também que eu estou atendendo. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito legal, é muito interessante e eu aprendi muita coisa nela que eu não sabia. Por que é mais difícil diagnosticar meninas? O que sabemos é que, basicamente, quando entendemos o autismo pela primeira vez, aproximadamente 100 anos atrás, foi observado um grupo de crianças que se comportavam de maneira similar. Eles estavam tendo dificuldades em se comunicar. Descobrimos que todas essas crianças pareciam ter o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de problema. Então, os médicos criaram testes capazes de descobrir quando as crianças apresentam esses mesmos problemas. Eles deram ao diagnóstico o rótulo de autismo. E isso se baseou na observação daquele grupo de crianças e outras crianças que pareciam exatamente igual àquelas. As crianças que foram observadas, na maioria, eram meninos, 4 meninos para uma menina. Então, por muito tempo, todos os testes e todas as ferramentas, todas as perguntas que foram feitas
sobre autismo, na maioria das vezes, estão principalmente perguntando sobre como são os meninos com autismo. Os especialistas notaram que as meninas também têm autismo, mas o que eles pensavam era que quando as meninas têm autismo era mais grave. Isso porque eles só notaram as meninas que se pareciam exatamente como o grupo de meninos que tinham autismo. Então, à medida que mudamos o diagnóstico, os critérios para o autismo, mudamos os rótulos do autismo e entendemos mais sobre a síndrome de Asperger, conhecida como autismo nível 1, autismo de alto funcionamento, e percebemos que há muito mais meninas com autismo. Simplesmente não sabíamos o que estava acontecendo. E isso não é uma verdade absoluta sobre todas as meninas e todos os meninos. É uma mistura. Na maioria das vezes, as meninas não apresentam tantos comportamentos quanto os meninos com autismo. Na maioria, as meninas não balançam as mãos, não andam nas pontas dos pés. Elas podem fazer, mas a maior parte das meninas não tem esses comportamentos. As meninas com autismo são um pouquinho melhor em navegar nas habilidades sociais na superfície. O que quer dizer? Que elas conseguem se socializar. Na verdade, o que acontece com as meninas com autismo com frequência é que quando elas são pequenas, elas tentam desenvolver as habilidades sociais e tentam se aproximar e fazer amigos. Mas por dentro, elas ainda estão confusas ou ainda têm dificuldade em entender como funcionam as habilidades sociais. Outra coisa é como a cultura e a língua desempenham um grande papel na decisão de como é a aparência do autismo. Muitos brasileiros que vêm do Brasil para morar na América, há diferentes expectativas culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Há diferentes expectativas e regras diferentes também para meninas e para meninos. Para os americanos, por muito tempo, foi esperado que as meninas fossem mais sensíveis, mais dramáticas. E se as meninas apresentavam grandes crises, as pessoas diziam, é porque a menina é muito sensível. Agora, se os meninos tivessem crises, os pais questionavam muito por que aquela criança estava tendo um mau comportamento. Então, usa-se diferentes palavras para descrever os mesmos desafios, tornando muito mais difíceis para os médicos compreender o que eles tinham que modificar. Era a maneira de como observava o autismo. Com isso, conseguiram perceber também, à medida que as meninas ficavam mais velhas, continuavam com os mesmos desafios sociais. Elas conseguem outros diagnósticos, que não é autismo, mas os resultados das dificuldades do autismo, frequentemente elas conseguem os diagnósticos de TDAH, ansiedade, depressão e outros tipos de desafios emocionais. Mas quando as meninas mais velhas, ficam mais velhas e são capazes de falar, elas são capazes de dizer o que está acontecendo. Aí os médicos perceberam que alguns dos desafios é por causa que elas não conseguem entender as interações sociais da forma que se é esperado. Atualmente, os médicos estão melhorando em compreender autismos em meninas e em meninos que apresentam sinais sutis de autismo, mas ainda não está 100% perfeito, não tem 100% acerto nos diagnósticos. Então, o que a doutora Laura diz? Se você fez os testes de autismo em crianças de 2 ou 3 anos de idade e elas não parecem ter autismo, elas não apresentam os sinais ou os sinais são sutis, mas não é autismo, é muito importante você continuar o acompanhamento e verificar novamente. Se os problemas desaparecer e tudo funcionar perfeitamente, não é necessário testar novamente.
Mas se você notar, quando a criança chegar mais ou menos 5, 6 anos de idade e ela ainda apresentar problemas de crises, de birras, dificuldade de socialização, é importante avaliar novamente. Pois pode não ter conseguido detectar o diagnóstico na primeira avaliação. Então, essa foi a resposta dela sobre como é difícil diagnosticar meninas. E agora falando um pouquinho sobre a minha experiência, que eu vejo aqui que é muito difícil diagnosticar meninas e as meninas vão passando e elas não recebem o diagnóstico, porque muitas das meninas, elas são tidas como tímidas, que elas não querem se socializar porque é a personalidade delas, e assim elas vão crescendo sem o tratamento. Mas quando elas chegarem na adolescência ou na fase adulta, todos os sinais do autismo que deveria ter apresentado quando ela era pequena, vai aparecer na fase adulta. Por quê? A fase adulta ela vai ter mais sintomas de ansiedade, ela pode apresentar depressão, ela pode apresentar um quadro emocional que ela tem aversão de estar em público ou estar reunido de pessoas, ou ela evita situações, nem que seja até familiares, ela evita de estar junto com as pessoas. Então, é importante que os médicos, quando forem diagnosticar, como a doutora Laura falou, quando forem diagnosticar, se vê os sinais sutis, é melhor que a gente receba esse diagnóstico. Ninguém quer, eu também não queria, mas é melhor que receba de início. Por quê? Porque se receber de início e essa criança tiver a chance de fazer as intervenções, a probabilidade dela de se tornar um adulto com as questões sensoriais ou com outras questões que ela conseguiria desenvolver se ela tivesse o suporte, é muito maior do que se ela não receber o suporte. Então, assim, se você conhece alguma menina pequena que apresenta essas coisas, se você foi no médico, ele não deu o diagnóstico, falou que não manda esperar. Se você não gostou, procura outro médico, vai procurando, procura um especialista, até ver um médico que realmente olhe, preste atenção e fale, olha, ela apresenta os sinais do autismo. Você quer o diagnóstico? Quero. Por quê? Porque com esse diagnóstico de autismo, o que vai acontecer? Muitas portas vão se abrir e você vai conseguir tratamento para ela. E se não tiver, pelo menos aqui nos Estados Unidos, se não tiver como se fala, o diagnóstico de autismo, as portas são todas fechadas. Não consegue terapia em casa, o ABA em casa, não vai conseguir. Na escola, eles podem trabalhar alguns atrasos que as crianças tenham, mas não vai conseguir o IP, é muito difícil conseguir o IP se não tem o diagnóstico. Vai conseguir um outro plano que se chama 504, que para mim é a mesma coisa que não tenha, porque ele não precisa nem ser escrito, e para mim, se é escrito já é difícil fazer seguir, imagina se não é escrito, daí mesmo que ninguém segue. E o IP, que eu sempre costumo dizer que ele é um contrato entre você e a escola, e é um contrato legal, você pode levar a escola na corte, caso a escola não cumpra, e você pode exigir, tem metas a atingir, recebe os serviços das terapias. A 504 não, 504 só vai te dar o direito a ações. Então, é importante que os pais estejam sempre aprendendo, estejam sempre pendente das crianças e para ver quanto mais cedo melhor para receber o tratamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda pergunta. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e espero que compartilhem, ajudem mais meninas, principalmente o autismo leve, a ser diagnosticado e conseguir tratamento. Compartilhe os nossos vídeos, deixa um like e vamos esperar o próximo vídeo. Eu espero que vocês fiquem felizes e continuem com a gente aprendendo. Vamos para a próxima pergunta no próximo vídeo. Bye!